Ana Carolina tem 22 anos, o marido dela é João, ele tem 30 anos a mais que ela, 50, dá a foto dos dois. Eles moram num sítio em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O casamento de 5 anos vive uma crise. E é exatamente quando Carol quer se separar, afinal de contas, a mulher já não aguentava mais os ciúmes do marido 30 anos mais velho, é o que acontece o pior. Depois de uma das discussões, vem para mim, por favor, o ex-marido, 30 anos mais velho, ele tenta atropelar a companheira. Acontecem algumas brigas, ele sai de casa, a Carol passa a viver sozinha, trabalhando num supermercado. No dia do crime, a Carol vai trabalhar normalmente, como se nada estivesse acontecendo, ela tenta esquecer inclusive os problemas. Quando ela volta para casa na hora do almoço, era esse o seu caminho diariamente, sai às 11h30 da manhã do trabalho, teria que voltar para o seu ofício às 2 da tarde. A Carol sai, mas não volta. Um colega de trabalho percebe que está acontecendo uma demora com a menina, que é extremamente dedicada e disciplinada, ele vai atrás da Carol. Quando chega nesse sítio, para surpresa dele, ali estava o corpo dela. A polícia acredita, pelas informações, que a Carol foi surpreendida e atacada pelo ex-marido. Veja. O homem que aparece beijando a vítima na foto é o mesmo que, segundo a polícia, a matou de forma cruel. Os últimos passos da vítima. O trauma do amigo que a encontrou morta. E outra da espinha, tá doido, isso aí não é coisa de... Ah, não tem como acontecer essas coisas. A fuga. E as promessas de amor que ficaram presas apenas em porta-retratos. Ana Caroline, de 22 anos, chamada por todos de Carol, foi morta a golpes de faca. Segundo a polícia, o marido, João Martins, de 50 anos, é o principal suspeito. O crime aconteceu no sítio em que eles moravam, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Carol trabalhava neste supermercado que fica no mesmo bairro. Uma semana antes, ela e João brigaram e ele saiu de casa com as malas e o carro que pertencia a ela. A vítima continuou morando no sítio e no dia do crime seguiu a mesma rotina. A Carol chegou aqui no mercado por volta das 8h30 da manhã. Era uma rotina para ela. Assim que ela chegou no local, cumprimentou todos os amigos. Segundo as testemunhas, ela estava bem. Durante todo o tempo em que ficou aqui, se comportou normalmente, não demonstrou nada de estranho. Pelo contrário, ainda atendeu vários clientes. Todos os dias, ela costumava sair por volta das 11h30 da manhã para ir para casa almoçar e retornava às 2 da tarde. Quando deu 11h30 da manhã, a Carol saiu, fez exatamente este trajeto e caminhou a pé por esta rua, já que ela morava muito próxima. Os funcionários aguardavam que ela retornasse às 2 horas, já que eles faziam um rodízio para o almoço. Só que as horas se passaram e Carol não retornava. Todos começaram a ficar preocupados, já que ela sempre foi muito pontual e nunca chegava tarde no local do trabalho. Quando o relógio marcou 5 horas, um dos funcionários que trabalhava com ela na padaria decidiu ir atrás. Ele saiu aqui do mercado, fez exatamente o mesmo trajeto que a Carol fazia para ir para casa. Quando ele chegou próximo à casa da vítima, se surpreendeu com o corpo de Carol no quintal da casa. Depois que saiu do mercado, Carol andou cerca de 1 quilômetro até chegar em casa. Ela não imaginava o que iria acontecer. A polícia trabalha com a hipótese de que Carol tenha sido surpreendida, já que desde a última semana ela estava morando sozinha no sítio, pois ela e João haviam discutido e ele saiu de casa levando algumas roupas. Segundo a polícia, ela fez exatamente este trajeto. Pretendia ficar em casa, almoçar, descansar um pouco e logo depois voltaria para o trabalho. Iria refazer o mesmo trajeto de volta. A Carol passou aqui por este portão. Segundo os policiais daqui mesmo, ela teria visto o carro de João estacionado logo ali na frente, mas nem desconfiou do que pudesse acontecer.
Para os familiares, ele veio naquela tarde tentar reatar o relacionamento. Mas Carol já estava decidida. Havia sido agredida por ele várias vezes e não queria mais reatar. Para os policiais já dentro da casa, eles começaram a discutir. E o crime teria acontecido na varanda, já que no local a perícia encontrou várias marcas de sangue. Em seguida, João teria arrastado a mulher até aquele gramado que o Silvio César está mostrando agora pra gente. Ali mesmo, ela teria sido golpeada por ele várias vezes. E antes de fugir, João, segundo a investigação, usou um edredom para colocar no corpo da vítima, tentar não chamar a atenção. Mas mesmo assim, o colega de trabalho percebeu. Assim que ele chegou aqui no sítio, daqui mesmo, ele conseguiu ver que o corpo estava enrolado em um edredom, logo ali na frente. Ele percebeu que tratava-se da vítima. Imediatamente ligou para os policiais, estava desesperado. Foi orientado a se aproximar para ver se realmente Carol já estava morta. E foi exatamente ali que ele constatou que ela já estava sem vida. Foi descendo, na hora que eu vi o negócio enrolado e eu vi o pé. Aí já comecei a me ligar para a polícia. Até então, ninguém tinha informações sobre o paradeiro de João. Segundo a perícia, Carol já estava morta há algumas horas, o que indica que o crime teria acontecido logo que ela chegou em casa. Quando os policiais chegaram no local, encontraram um verdadeiro cenário de violência. O corpo de Carol estava estendido. Ela usava a mesma roupa que trabalhou naquele dia. Além das várias marcas de sangue na varanda, os peritos também encontraram a faca, que teria sido usada no crime e estava em um balde com água, também no local. Os peritos tentaram encontrar mais vestígios, enquanto investigadores tentavam encontrar testemunhas. Nós percebemos que aqui no local são poucas residências. A que fica mais próxima não estava com ninguém em casa naquele horário. Por isso, até agora, a polícia não sabe se Carol tentou se defender no momento em que foi atacada. O caso foi registrado nesta delegacia. A polícia tenta localizar João para que ele seja ouvido. O carro também não foi encontrado. Carol trabalhava há pouco mais de 20 dias neste supermercado. Era considerada uma ótima funcionária. No serviço, perfeita no serviço. Apesar do pouco tempo, né, que ela estava com a gente, mas no serviço não tem o que falar dela. O amigo que a encontrou caída no quintal relata como ela estava minutos antes de morrer. Dando risada, normal. Tá aqui conversando, tudo de boa. Tranquilo, eu tava tranquilo. Ela falou, vamos almoçar. Eu, 11h30, saiu pra almoçar. Eu não voltou mais. João era 28 anos mais velho que Carol. Foram 5 anos de um casamento que, no início, segundo a família, era bom. A diferença de idade nunca foi um problema para o casal. Mas de 2 anos para cá, a situação começou a ficar difícil. De acordo com a família, João sentia ciúmes até mesmo da roupa que Carol usava para sair de casa. De acordo com os parentes, um mês antes do assassinato, ele já havia tentado matá-la. Em uma discussão, ele a agrediu. Em seguida, tentou atropelar Carol. Ela até pensou em vir à delegacia denunciá-lo, mas ficou com medo, pois naquele dia ele jurou que voltaria para matá-la. Os dois continuaram juntos até que discutiram novamente e ele foi embora. Desta vez, João iria voltar para matá-la. A vítima não falava sobre o assunto com ninguém, mas todos percebiam que ele era ciumento. Por muitas vezes levava e buscava a Carol no trabalho. Tão jovem e sonhadora, Carol acreditou em João. O sítio ficou fechado. Ninguém mais apareceu por lá. O caso repercutiu na cidade. Quem conhecia Carol ainda não consegue acreditar. Ela era uma pessoa excelente, assim, tanto no tratamento, com a gente, com os clientes, não tenho o que reclamar. Tá doido que o negócio de noite você não dorme direito. A minha esposa, então, quando tá grávida, 6 meses, ela ficou apavorada.
Segundo os números mais recentes, são 13 mulheres assassinadas por dia no Brasil. Se fosse um país com uma legislação rigorosa e com autoridades que não se preocupam em economizar dinheiro com presídio, porque se preocupa com isso no país, não se preocupa com o pobre, com o inocente, com o trabalhador, se preocupa com o preso. Se a gente colocar o assassino trancado na cadeia, ele precisa ter um atendimento correto e com carinho. Correto tem que ter agora carinho, tem que ter carinho com a gente que trabalha de maneira inocente aqui fora.